Bom, então, diagnóstico, tratamento hematológico da hemofilia, os conflitos de interesse. Então, em primeiro lugar, o que é a hemofilia? Então, a hemofilia é uma doença hemorrágica e cursa, então, com sangramentos. E esses sangramentos, eles podem ocorrer em todos os lugares do nosso corpo. Mas a gente sabe que 80% das manifestações hemorrágicas ocorrem a nível músculo-esquelético, ou seja, músculos e articulações. Lembrando que outros sítios podem ser acometidos e o sistema nervoso central é o local de maior risco de um sangramento e é responsável por em torno de menos de 50% dos sangramentos nesse local. E como isso acontece? A informação ela vem no cromossoma sexual feminino, que é o cromossoma X, e ela, de forma hereditária, né, passando pela família, ou vem uma mulher portadora, ou uma mulher portadora com um homem hemofílico, gerando, então, pessoas acometidas ou pessoas portadoras. No caso, os homens, numa mulher portadora, esses homens podem vir acometidos ou não acometidos. Mas a gente sabe que a hemofilia ela também pode surgir como um caso novo na família, né? Então, 30% dos diagnósticos são casos novos, onde não há história familiar, não se detecta o conhecimento de um caso prévio de hemofilia. Bom, e o que seria? Então, quando há falta do fator 8, a gente chama hemofilia A. Quando existe falta do fator 9, a gente chama hemofilia B. Então, aqui é um esqueminha, né, simplesinho, que fala sobre a coagulação. Então, o processo se inicia quando há uma lesão, são ativados mecanismos vasculares e plaquetários, e em cima dessa ativação plaquetária são ativadas as proteínas da coagulação, fator 8, fator 9, e essa ativação vai resultar na formação da fibrina, e a fibrina, então, determina o controle do sangramento. Isso é uma maneira simples da gente explicar como é que se processa. No caso, quando a gente não tem o fator 8 ou o fator 9, esse processo não se faz adequadamente. Então, a gente não chega na fase final, que é a formação de fibrina, e também não tem um controle do sangramento que a gente deseja em todas as situações de trauma, de ferimento, de cirurgia. Bom, essa deficiência da proteína de coagulação, seja o fator 8 ou o fator 9, ela é classificada de acordo com o percentual da atividade coagulante dessa proteína. Então, a gente classifica em leve, quando a gente detecta uma atividade de 5% a 30%, moderada de 1 a 5% e grave, quando essa atividade é inferior a 1%. E isso é importante porque, a partir dessa classificação, a gente tem uma noção de quais serão as manifestações clínicas. A deficiência grave é a deficiência que cursa com sangramentos mais importantes, na maioria das vezes relatados como espontâneos, ou seja, não se identifica qual foi o fator que levou ao sangramento, né? E é uma clínica bem mais exuberante. Já a forma moderada, na maioria dos casos, as manifestações estão associadas mais a lesões traumáticas. E a forma leve, geralmente em situações de cirurgias, extrações dentárias. Então, são indivíduos que, às vezes, chegam à idade adulta com um desconhecimento desse diagnóstico. Então, às vezes, o diagnóstico é feito bem tardiamente, por ser uma deficiência leve. E as manifestações clínicas, elas são dadas a partir desse grau de atividade do fator. Então, por exemplo, na deficiência grave, a gente encontra as manifestações já, às vezes, no momento do nascimento, crianças que, no período de parto, passam por um trauma e podem apresentar cefalohematomas ou hemorragias intraparenquimatosas cerebrais, e outras que só vão ter os primeiros sangramentos por volta do 6º mês de vida, quando começa a se movimentar mais no seu berço, quando vai, mais tarde, engatinhar, andar, às vezes se coloca de pé e cai em cima de um brinquedo, machuca, faz um hematoma glúteo, e ali começam as primeiras manifestações em que a família vai buscar, então, a pesquisa e o diagnóstico. Bom, é importante saber identificar quais são os sangramentos graves e de risco à vida. Por quê? Porque a gente tem que reconhecê-los e buscar ou tratar ou buscar o tratamento adequado. Então, os sangramentos graves seriam os sangramentos nas articulações, porque podem levar a sequelas.
nos músculos, especialmente os músculos profundos, exemplo, o músculo ilho-pessoas, e sangramentos de mucosa, na boca, né, na gengiva, no nariz ou gênito urinário. Já os sangramentos intracranianos na região cervical, pescoço, orofaríngeo, garganta e gastrointestinal são considerados como de risco à vida, porque eles podem levar a um grave comprometimento da condição do indivíduo. Então, são situações em que a gente deve buscar imediatamente o tratamento, a assistência médica. Bom, como se faz o diagnóstico dessa condição? A primeira coisa é a história pessoal. Então, essa história, né? Manifestações de pequenos hematomas, sangramentos em cirurgias, em locais de trauma, né? Que começam, às vezes, nos primeiros meses de vida, dependendo do grau de deficiência da proteína. A história familiar, quando presente, ela ajuda bastante. Então, ela já sabe que naquela família, no passado, houve o caso de uma pessoa hemofílica, né? Então, a hipótese da doença já fica mais possível. Mas, às vezes, a gente não tem a história familiar, ou porque passou, né, em gerações e ninguém identificou, ou porque um caso surgiu de novo. E aí a gente parte para o laboratório. Então, os exames laboratoriais, eles vão confirmar a hipótese clínica. Então, no laboratório, os testes que nos ajudam a diagnosticar a hemofilia o teste, o tempo de tromboplastina parcial ativada, né, que avalia uma parte da coagulação onde a gente tem a participação do fator 8 e do fator 9. E se esse teste dá alargado, a gente então parte para a segunda avaliação, que seria o teste da mistura. No teste da mistura, é acrescentado uma quantidade de plasma sabidamente normal, né? Plasma é uma parte do nosso sangue, onde estão essas proteínas coagulantes. E eles, então, adicionam ao exame em estudo, e quando a gente repete o teste, há uma correção do resultado do TTPA. Então, a gente entende que nós adicionamos alguma coisa que faltava naquele material. E aí a gente deduz que falta uma dessas proteínas. Então, em relação ao PTTA, a gente tem o fator 8, o fator 9, o fator 11 e o fator 12. Então, uma vez que a gente identificou que o PTTA está alargado e que ele se corrige com o teste da mistura, a gente vai partir para a dosagem das proteínas relacionadas ao PTTA. Então, são os testes específicos de dosagem de fatores de coagulação. É importante lembrar que todo exame laboratorial ele está sujeito a variáveis. Então, por isso, a gente tem que ter cuidado no laboratório que se faz a pesquisa, né? E essas variáveis, elas podem ser pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas, ou seja, situações associadas a momentos antes da realização do teste, durante a realização do teste e no momento posterior, onde vai ser feita a análise desse resultado, a interpretação. Então, é importante saber que algumas situações antes do material chegar ao laboratório, elas devem ser cuidadas, né? Então, é necessário um jejum de 4 horas, a coleta deve ser rápida, de forma não traumática, um garroteamento inferior a 1 minuto. O material deve ser colocado em tubos de vidro siliconizados ou de tubos plásticos. Deve-se colocar o material, o sangue, no vidrinho, evitando a hemólise. Se a gente jogar muito rápido no vidro, essas hemácias se rompem. Então, é preciso que a maneira de colocar no tubo seja de forma a diminuir a possibilidade de hemólise, porque a hemólise vai interferir na dosagem das proteínas. O anticoagulante utilizado é o citrato de sódio. No laboratório existem vários anticoagulantes. Na coagulação, a gente precisa usar o citrato de sódio tamponado, que é para garantir que aquelas proteínas estão na mesma condição que está naquele indivíduo que forneceu o sangue. Guardando sempre uma relação de 9 partes de sangue para uma parte do anticoagulante. Isso já é padronizado no laboratório. Em situações em que o indivíduo tem hematócritos acima do normal, acima de 55, muitas vezes é preciso ajustar o volume do anticoagulante, que é colocado no vidrinho. Quando se tem necessidade de transportar essa amostra, o transporte e o processamento não deve passar de 1 hora na temperatura ambiente.
E quando a gente tem que fazer um transporte que demore mais tempo, a gente pode trazer o transporte apenas do plasma, que é uma parte do nosso sangue, então a gente separa a hemácia do plasma e congela esse plasma e transporta em gelo seco, porque aí as proteínas ficam congeladas até chegar no laboratório para serem analisadas. E quando chega no laboratório, o descongelamento também tem regras, tem que ser em banho-maria, 37 graus por 5 minutos, de forma a não interferir no resultado. E quando a gente não pode fazer num primeiro momento, e a gente precisa guardar essas amostras, elas têm que ser estocadas na forma de plasma apenas, né? A gente separa aqui o plasma, e o local é freezer, a menos 35 ou menos 70. Não pode ser um freezer domiciliar, doméstico, porque esse não tem a temperatura ideal para se manter esse material realmente congelado. Se a gente não respeita todas essas etapas, a gente pode ter um resultado falso, né? Existe uma deficiência, e muitas vezes pode não haver. Então, é preciso trabalhar com laboratórios que sigam todos esses cuidados. Em relação a variáveis analíticas e pós-analíticas, são aquelas envolvidas com a técnica e com o momento de interpretação do resultado que foi obtido. Então, é preciso cuidados com a análise. Quando se faz esses testes, a gente sempre trabalha com uma amostra controle, então a gente precisa ter os cuidados e analisar os resultados que vão ser liberados, para ver se tudo está coerente. Para isso, existem controles de qualidade interno e externo, que são feitos através de programas padronizados de qualidade. Tratamento. Tratamento é a educação. Antes de qualquer coisa, é aprender, entender e saber como lidar. Para isso, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Diferentes profissionais que, em cada área, vão fazer a transmissão das informações necessárias para o paciente e seus familiares. Cuidados preventivos. É sempre melhor prevenir. Então, educar em relação ao uso dos calçados adequados, as práticas esportivas recomendadas, tratamento oral para prevenção da doença oral, né? Gengival, e o próprio dente, cáries, etc. Tratamento adjuvante. Não existe só fator. Em algumas situações, a gente pode usar medicamentos, como os antifibrinolíticos, conhecidos como Transamin e o Y, que servem em lesões de mucosa, exceto vias urinárias, eles servem nos procedimentos odontológicos, tanto na hemofilia A quanto na hemofilia B. E o DDAVP, que é a desmopressina, que consegue mobilizar fator 8 em algumas situações de hemofilia leve. Essas pessoas devem ser previamente testadas para ver se a medicação consegue elevar o nível de 8 a um nível que seja satisfatório para garantir a hemostasia na situação utilizada. E, por último, o tratamento de reposição. Lembrando que, hoje, a principal complicação é o desenvolvimento de anticorpos neutralizadores, que são os inibidores. Nosso objetivo no tratamento, viver uma vida normal e, mais do que nunca, individualizar. Cada paciente é um paciente e cada hemorragia é uma hemorragia. Evitar sangramentos e suas consequências, permitir o desenvolvimento musculoesquelético normal, lidar com o impacto psicossocial da doença é fundamental, e permitir uma participação ativa na vida, sempre fazendo a capacitação do indivíduo para o gerenciamento responsável de sua doença e de sua vida. Então, assim, o nosso papel é passar a informação, prescrever fator, mas eu acho que mais do que prescrever fator é passar a informação. E a informação tem que chegar até o paciente. Então, muitas vezes a gente fala e, quando a gente checa, ele não conseguiu entender. Nem tudo que se fala como aprendizado, no objetivo de passar a informação, é alcançado pela pessoa que ouve. Então, todo tratador tem que compreender que as informações devem ser passadas e checadas, o quanto foi absorvido pela pessoa que recebeu. É um assunto amplo, assim, também difícil no tempo. Tratamento de reposição. O tratamento de reposição, ele é indicado. No Brasil, a gente utiliza produtos liofilizados, de origem plasmática para a hemofilia A, que é o fator 8, e para a hemofilia B, o fator 9. Lembrando também da disponibilidade dos concentrados de complexos protrombínico ativado e não ativado, que possuem as proteínas dependentes da vitamina K, 2, 7, 9 e 10. E aí tem o fator 9, em que, em algumas situações, se a gente precisar, a gente pode usar esse produto para repor o fator 9 da hemofilia B. E
concentrados liofilizados recombinantes, ou seja, produtos que não são produzidos em laboratório, hoje de uma forma bem segura e avançada. Então, são produtos que não possuem, os atuais, né? Não possuem proteínas humanas e animais, então são mais seguros em relação à transmissão de possíveis doenças infecciosas. Opções de tratamento de reposição. No passado, aqui nós só dispunhamos da demanda, ou seja, precisa, usa. Hoje, já temos a profilaxia primária. Então, assim, no mundo, o padrão ouro de tratamento é a profilaxia primária, que deve ser iniciada nos primeiros anos de vida. O que se preconiza é, no Brasil, a partir de um primeiro sangramento articular, até os 3 anos de idade. Ah, mas passou de 3 anos, não pode começar? Pode sim, só não vai ter o nome de profilaxia primária. Isso é uma questão de terminologia. Ela passa a ser chamada de secundária, desde que essa pessoa, esse indivíduo, não apresente lesão osteocondral ao exame clínico ou ao exame radiológico. Então, a terminologia é secundária. Se essa pessoa já apresenta lesão osteocondral verificada no exame clínico ou nos exames de imagem, a gente passa a chamar de terciária. Tem indicação, adolescentes e adultos fazerem profilaxia? Tem. Tem, porque muitos apresentam essas lesões, né, nas articulações, às vezes são articulações-alvo, que tem vários sangramentos, e o uso da profilaxia faz com que o número de sangramentos diminua, o que promove melhora da qualidade de vida, menos dor, menos idas ao hospital, faltas ao trabalho, faltas à escola. Então, a profilaxia terciária também tem suas indicações. Lembrando que, muitas vezes, a gente precisa associá-la a medidas como a radicinose, né? Então, a gente tem que ver tudo que a gente pode melhorar para diminuir aqueles sangramentos, além da reposição do fator. Algumas vezes, profilaxias de curto prazo, quando a gente precisa manter o uso em situações de hemorragias como músculo-pessoas, hemorragias intracranianas, então pode-se fazer por curto prazo. E o objetivo é o desenvolvimento psicossocial. Aqui é só para exemplificar as situações de sangramento. A gente tem diferentes níveis indicados de reposição da proteína deficiente, de acordo com a localização do sangramento, no tratamento sob demanda. E em relação à profilaxia, a profilaxia primária no Brasil, ela foi iniciada em 2011. O produto é o fator 8 recombinante da hemofilia A e o fator 9 derivado de plasma na hemofilia B. Como eu já disse, após a primeira artrose ou um sangramento grave, como uma hemorragia intracraniana, e antes dos 3 anos de idade. Os esquemas no Brasil, a proposta é de um protocolo de doses escalonadas. A gente começa com 1 vez por semana e vai aumentando de acordo com a clínica hemorrágica da criança. Isso tem o benefício de permitir uma fase de adaptação da família, da criança. A rede venosa periférica da criança, algumas vezes, não ajuda para a realização das 3 punções semanais, então a gente pode ir ganhando um tempo para o amadurecimento dessa rede venosa, a criança vai mudando, né? Ela vai deixando de ser tão gordinha, fofinha, e vai ficando menos, e vai desenvolvendo uma rede melhor, e isso evita que a gente crie situações de trauma por punções venosas, quando a gente insiste em fazer as 3 vezes por semana, mas isso é adaptável, deve ser adaptado a cada situação. Então, como prevenir a artropatia hemofílica, já que a gente está falando hoje de artropatia hemofílica? Educar. Educar para um uso correto da profilaxia. É muito importante que ela seja feita pela manhã, que normalmente a gente tem a nossa maior atividade no período da manhã. Então, é pela manhã, né? Educar também em relação à possibilidade de uso em situações que momentos, às vezes, não seria o dia da profilaxia, mas os pais identificam que naquele dia a criança vai passar por uma situação de esforço, vai para uma festa. Então, vamos fazer a profilaxia antes, né? Que assim a criança não vai ter a possibilidade de sangrar no momento que estiver brincando e vai poder aproveitar a festa. Identificar e tratar precocemente. Os sangramentos devem ser tratados em até 2 horas. É sempre importante reforçar isso para pacientes e familiares. E, com isso, vem a necessidade da dose domiciliar, porque algumas vezes a moradia está longe do centro. Então, quando a família ainda não está capacitada para fazer a aplicação em seu domicílio, ela pode ter o fator na sua casa, se ela tiver uma pessoa da área de enfermagem próxima, se ela puder ter um centro de saúde próximo de sua casa, em que a gente manda uma carta, o centro
passa a saber que existe uma criança hemofílica e reconhece que pode fazer essa infusão. Aí a gente deixa a dose com a família e deixa uma orientação de dose de urgência. Aí essa família vai ao posto e mostra ao pediatra, olha, a criança caiu, a criança fez isso. Dependendo da lesão, faz uma dose. Se melhorar, não precisa nem ir ao centro de tratamento de hemofilia. Mas, caso seja um sangramento, uma lesão grave, tipo hemorragia intracraniana, ela faz uma dose e é removida para o centro de tratamento de hemofilia, onde vai ter profissionais mais capacitados para tratar as situações mais graves. Mas isso aqui tem que estar na cabeça do paciente e da família, né? Os mais novos hoje já não tem muito problema, porque as mães já estão sendo acostumadas. Acho que a gente tem mais dificuldade com as pessoas mais velhas, que não pegaram essa realidade de usar precocemente, de ter o fator em casa, que às vezes ainda são resistentes. Fisioterapia. Lesão músculo-esquelética é igual a fisioterapia, após. Então, teve uma hemartrose, tem que ir ao fisioterapeuta, tem que ser avaliado, tem que ser orientado, porque todo sangramento articular ou muscular vai levar a sequelas músculo-esqueléticas. Então, a maneira de preveni-las é fazer a avaliação com o fisioterapeuta, que aí vai fazer as orientações devidas, exercícios, ultrassom, o que for necessário. E atividade física orientada. Então, assim, pode fazer atividade física? Deve, tem que fazer, mas é preciso ter um profissional que supervisione, que acompanhe e oriente equipamentos de proteção e sinalizar as atividades melhores, né? Aqui é a nossa equipe multidisciplinar. No Hemorrio nós temos fisiatras, hematologistas, um fisiatra, hematologistas, um ortopedista, fisioterapeutas, né? O educador físico que nos acompanha, a equipe de odontologia, a enfermeira, que tem um papel fundamental nesse processo de educação e de ligação com toda a equipe, o psicólogo, né, para dar o suporte à família, assistente social para orientar em relação aos direitos e deveres do paciente, e no centro disso tudo é o paciente. O paciente é o principal ator do tratamento multidisciplinar. Então, assim, o tratamento, os objetivos do tratamento, eles não podem ser alcançados somente através de nós tratadores. E, por isso, a gente precisa sempre passar a informação para o paciente. Quem trata comigo sabe que eu falo bastante na consulta, né? Eu gasto saliva, eu repito as mesmas informações e cobro. Cobro um retorno do que eu ensinei. Porque, às vezes, eu vejo que eu falei, eu ensinei e a pessoa fez tudo ao contrário. E aí eu pergunto, mas por que não fez? Porque aí meio que ela fica mais envolvida. Puxa, ela me disse, mas eu não fiz, né? Então, vou tentar fazer melhor. Eu tenho bons resultados. Eu vejo que alguns não tem jeito, infelizmente, não tem jeito. Mas, como tudo na vida, a gente não consegue alcançar a todos. Mas muitos, a partir dessa cobrança, eles começam a ver que, e é mesmo, né? Eu não fiz. E atividade física supervisionada, avaliar estilo de vida e reposição de fator. Claro que a gente gostaria de dar 100% para todo mundo, todos os dias, mas, assim, não é a nossa realidade. A gente tem que ter fator para todo mundo. Então, a gente procura seguir as recomendações do Ministério e adequar a vida e a reposição de fator. Lembrar que o custo é alto e o comprometimento deve ser grande também. Era isso que eu tinha para falar. Eu estou à disposição para vocês no final para as perguntas. Desculpa o atraso.